Você já se pegou pensando no futuro com medo do que pode acontecer? Talvez as incertezas do amanhã estejam roubando a sua paz, fazendo com que você se sinta sobrecarregado e sem controle. Mas e se eu te disser que, ao longo da história, grandes homens e mulheres de fé descobriram uma verdade transformadora que mudou completamente suas vidas? Deus tem o controle de tudo, e essa verdade pode mudar a sua perspectiva de vida. Neste vídeo, vamos explorar como essa confiança em Deus pode te libertar do fardo da ansiedade e te conduzir a um caminho de paz e segurança, mesmo em meio às incertezas. Mas fique até o final, pois o último é o mais poderoso. Número 1. O medo do futuro e a ansiedade humana. Quantas vezes você já se pegou pensando em tudo o que pode dar errado amanhã? As contas, o trabalho, os relacionamentos. Parece que há uma tempestade no horizonte e, de repente, a mente corre em 1000 direções, tentando controlar cada detalhe de um futuro que nem sequer chegou. A ansiedade se instala como uma sombra, silenciosa e pesada, transformando cada pequeno desafio em uma montanha intransponível. E é nesse turbilhão que esquecemos uma verdade fundamental. Deus já está lá no futuro. Ele já caminhou os caminhos que ainda tememos trilhar, e suas mãos já moldaram o que ainda não podemos ver. Jesus nos disse, em Mateus capítulo 6, versículo 34, "Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal." Essas palavras soam como um alívio, mas por que é tão difícil vivê-las? Talvez porque, no fundo, temos a ilusão de que, se não estivermos no controle, tudo irá desmoronar. Mas o que realmente desmorona é a nossa paz quando tentamos carregar nos ombros o peso de um amanhã que pertence a Deus. A ansiedade nada mais é do que um reflexo de nossa tentativa de usurpar o lugar de Deus, acreditando que o futuro depende exclusivamente de nossos esforços. Imagine por um momento uma pessoa tentando segurar um punhado de areia nas mãos. Quanto mais ela tenta apertar, mais a areia escorre pelos seus dedos. Assim é a nossa tentativa de controlar o futuro. Quanto mais tentamos, mais ele escapa. Mas quando entregamos essa areia a Deus, ela se torna uma rocha firme, algo que não desmorona, mas que nos sustenta. Confiar em Deus é como trocar a fragilidade de nossas mãos humanas pela firmeza da rocha eterna. Ele vê o que não podemos ver, e é exatamente por isso que confiar nele é a decisão mais sábia que podemos tomar. A ansiedade é um inimigo silencioso, que rouba a nossa capacidade de viver o presente. Quando estamos ansiosos, não enxergamos as bênçãos ao nosso redor, não apreciamos os momentos com nossos entes queridos e nos distanciamos da paz que Deus nos oferece agora. No entanto, Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, nos dão a chave para vencer essa batalha interna. "Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes, as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus." Paz que excede todo o entendimento. Uma paz que não faz sentido para o mundo, que olha para o caos e mesmo assim encontra descanso. Essa é a paz que Deus oferece, uma paz que nasce da entrega. Entregar o amanhã a Deus não é uma rendição ao acaso, mas uma declaração de fé de que Ele sabe o que está fazendo e de que sua vontade é boa, perfeita e agradável. A ansiedade grita que o futuro é incerto. A fé sussurra que o futuro já está nas mãos do Criador. E é nesse sussurro suave que encontramos descanso para nossas almas exaustas. Número 2. A história de José e os planos inesperados de Deus. Você já se sentiu traído por aqueles que mais confiava? Ou talvez jogado em uma situação tão desesperadora que parecia não haver saída? José conhecia bem essa realidade. Ele foi traído por seus próprios irmãos, vendido como escravo e arrastado para um país estrangeiro, longe de sua família e de seus sonhos.
Imagine a profundidade dessa dor. Ser tratado como mercadoria por aqueles que deveriam protegê-lo. José era apenas um jovem, cheio de promessas e visões, mas tudo isso parecia desmoronar diante dos seus olhos. E é exatamente nesse ponto que a mão de Deus começou a moldar algo maior do que José jamais poderia imaginar. O interessante na história de José é que, apesar de suas circunstâncias desoladoras, ele não perdeu a fé. A trajetória de José no Egito, mesmo quando foi acusado falsamente e jogado na prisão, nos ensina uma verdade crucial. Deus trabalha nos bastidores, mesmo quando não conseguimos ver. Ele foi injustiçado e esquecido por aqueles que deveriam ajudá-lo, mas Deus nunca o esqueceu. Deus estava escrevendo uma história maior, uma história que não envolvia apenas José, mas toda a nação de Israel. Cada passo, cada desafio, cada queda era parte de um plano divino que transformaria sua desgraça em honra. Quando chegou o momento certo, Deus elevou José a uma posição de poder, tornando-o o segundo homem mais poderoso do Egito. Ele não apenas foi restaurado, mas foi colocado em uma posição onde poderia salvar inúmeras vidas, inclusive a de sua própria família. Em Gênesis capítulo 50, versículo 20, José disse algo profundamente revelador. Vós, na verdade, intentastes o mal contra mim, porém, Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar em vida a um povo grande. Essa frase encapsula a essência do que significa confiar em Deus, mesmo quando o caminho parece cheio de escuridão. O que os outros planejaram para o mal, Deus transformou em uma bênção gigantesca. A história de José nos ensina que, por mais que as circunstâncias ao nosso redor pareçam sem esperança, Deus tem o controle de tudo. Ele vê o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas uma pequena parte. Quantas vezes você já se encontrou em uma situação em que tudo parecia dar errado, apenas para perceber mais tarde que aquilo era uma preparação para algo maior? Deus usa até mesmo as traições, as injustiças e as derrotas para cumprir seus propósitos. Nada escapa do seu controle. Quando você sente que está caindo em um poço, lembre-se de que o poço de José foi apenas o início de sua jornada rumo ao propósito divino. A vida de José é um lembrete de que Deus não desperdiça nenhuma de nossas lágrimas. Cada momento de dor é como uma semente plantada no solo, que no tempo certo germinará em uma colheita de bênçãos. Nossa visão é limitada, mas Deus já vê o final da história. Se José tivesse desistido em meio às dificuldades, ele nunca teria experimentado o cumprimento das promessas de Deus em sua vida. Portanto, quando a vida parecer sem direção ou propósito, lembre-se de José. Deus transforma os vales mais profundos em montanhas de vitórias, e o que parece ser o fim pode ser apenas o começo de algo muito maior. Número 3. Confiar em Deus nos dilemas diários. Você já percebeu como a vida é repleta de escolhas? Pequenas decisões que tomamos todos os dias, como o caminho que seguimos para o trabalho, ou escolhas maiores, como uma mudança de carreira ou um novo relacionamento. Muitas vezes, tentamos controlar todos os aspectos dessas escolhas, acreditando que, se planejarmos bem, evitaremos erros e dores no futuro. No entanto, quanto mais tentamos orquestrar tudo, mais percebemos o quão frágeis somos diante das complexidades da vida. E é aí que entra a confiança em Deus. Provérbios capítulo 3, versículos 5 e 6, nos ensinam uma verdade que desafia nossa natureza controladora. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Esse versículo não é apenas uma sugestão espiritual, é um convite para libertação. Libertação do peso de ter que acertar sempre, do medo de errar e da constante pressão de tentar prever o futuro. Ao confiar em Deus, entregamos a Ele o direito de guiar nossos passos, sabendo que mesmo quando não entendemos o caminho, Ele está nos levando ao destino certo. Pense em quantas vezes você já tomou uma decisão que parecia perfeita, mas que mais tarde se mostrou cheia de complicações. É como navegar em um mar desconhecido sem um mapa,
onde a névoa encobre o horizonte e você não tem certeza se está indo na direção certa. Deus, por outro lado, não apenas conhece o mapa, mas Ele é o Criador desse mar. Ele vê o início e o fim. Quando confiamos nele, navegamos com a certeza de que, mesmo em meio à neblina, estamos no curso que Ele traçou, e não há nada mais tranquilizador do que saber que aquele que governa o universo está à frente, guiando cada uma de nossas decisões. Essa confiança, porém, não é passiva. Não se trata de sentar e esperar que Deus resolva tudo por nós. Confiar em Deus significa viver com coragem, tomando decisões com a plena consciência de que Ele está ao nosso lado, endireitando os caminhos quando eles parecem tortuosos. É um convite para ousar mais, sabendo que, mesmo que cometamos erros, Deus os usa para o nosso bem. É o que Paulo afirma em Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Nos dilemas diários, a tendência humana é buscar soluções imediatas e confiar na própria força e sabedoria. Mas o que a palavra de Deus nos ensina é que nossa própria sabedoria é limitada. É como tentar resolver um quebra-cabeça com metade das peças. Confiar em Deus é reconhecer que Ele possui todas as peças e que no tempo certo Ele revelará o quadro completo. Nossa parte é seguir em frente, confiando que Ele está guiando nossos passos, mesmo quando não temos todas as respostas. A beleza de confiar em Deus nos dilemas diários é que isso transforma cada decisão em um ato de fé. Não precisamos saber de tudo, e essa é a verdadeira liberdade. Quando entregamos nossas escolhas a Deus, deixamos de viver com medo do que pode dar errado e começamos a viver com expectativa do que Deus pode fazer. Mesmo que a estrada pareça incerta, sabemos que, com Deus, estamos sempre no caminho certo. Número 4. O poder da oração para acalmar o coração. Em meio à correria do dia a dia, você já se viu preso em um ciclo de preocupações? São tantas responsabilidades, tantas decisões a serem tomadas, que a mente não para, o coração acelera e, de repente, tudo parece sair de controle. Nesses momentos, a oração pode parecer um gesto pequeno e quase insignificante diante da imensidão dos problemas. Mas é justamente aí que reside o seu poder. A oração é muito mais do que palavras lançadas ao vento. Ela é um diálogo direto com aquele que sustenta o universo. E por mais que a nossa realidade esteja em turbulência, a oração tem o poder de trazer a calma que nossa alma tanto anseia. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo nos oferece uma chave essencial para vencer a ansiedade. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, em tudo, sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. A paz de Deus não é uma paz comum, não é a ausência de problemas, mas a presença de uma serenidade que desafia a lógica. É uma paz que não faz sentido para o mundo, mas que transforma completamente a maneira como enfrentamos nossas lutas diárias. Imagine um barco em meio a uma tempestade, com ondas violentas e ventos furiosos. A oração é como o ancorar desse barco em um porto seguro. Mesmo que a tempestade continue lá fora, o barco permanece firme. Esse é o efeito da oração em nossa vida. Ela não necessariamente faz a tempestade desaparecer, mas nos ancora em Deus, nos dá a estabilidade emocional e espiritual que precisamos para enfrentar o caos ao nosso redor. É como se, a cada palavra de súplica e gratidão, estivéssemos transferindo o peso dos nossos problemas das nossas costas para as mãos de Deus. E essas mãos nunca falham. A oração também muda a nossa perspectiva. Muitas vezes, quando estamos tomados pela ansiedade, tudo parece fora de proporção. Os problemas crescem em nossa mente e ficamos paralisados pelo medo do que pode acontecer. Mas, ao orarmos, lembramos quem Deus é. E quando colocamos nossa fé nele, os problemas que antes pareciam gigantescos começam a perder seu poder. Isso não significa que ignoramos as dificuldades,
mas significa que as colocamos no lugar certo, sob a autoridade de Deus, que tem o controle de tudo. E há algo profundamente libertador na oração. Ela nos convida a sermos vulneráveis diante de Deus, a expor nossas dores, medos e dúvidas. Não precisamos de palavras elaboradas ou de um discurso perfeito. Na verdade, o Salmo capítulo 34, versículo 18 nos diz: perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Deus não exige perfeição, Ele busca um coração sincero. Quando nos aproximamos dele em oração, podemos deixar de lado as máscaras e as tentativas de parecer fortes. Na presença de Deus, somos apenas filhos necessitados do cuidado de um Pai amoroso. A oração não muda apenas nossas circunstâncias, ela nos transforma. Ela molda nossos corações, realinha nossos desejos e nos dá uma nova perspectiva sobre a vida. Quando oramos, deixamos de focar na tempestade e passamos a focar no Deus que tem poder sobre as ondas. E essa mudança de foco é o que nos traz paz. Paz que não vem da ausência de desafios, mas da certeza de que Deus está conosco, ouvindo cada clamor e respondendo no seu tempo e da sua maneira. Então, quando a ansiedade bater à porta, lembre-se: a oração é o caminho que leva à paz. Uma paz que excede todo o entendimento e que guarda não apenas o seu coração, mas também sua mente, preservando você em Cristo Jesus. Número 5. Jesus no barco em meio à tempestade. Imagine-se em um barco, cercado por ondas furiosas e ventos violentos. O céu está escuro, o mar agitado, e apesar de todos os seus esforços, o barco parece prestes a naufragar. Agora imagine que em meio a essa tempestade, Jesus está dormindo. Essa cena, descrita em Marcos capítulo 4, versículos 35 a 41, é uma das mais impactantes dos evangelhos. Os discípulos, tomados pelo medo, acordaram Jesus perguntando: Mestre, não te importa que pereçamos? E de forma surpreendente, Jesus se levantou, repreendeu o vento e o mar, e tudo ficou em completa calmaria. Mas a lição mais poderosa vem a seguir, quando ele pergunta aos discípulos: Por que sois tão tímidos? Ainda não tendes fé? Essa história fala muito sobre nossa natureza humana e nossa reação diante das tempestades da vida. Assim como os discípulos, tendemos a focar nas ondas, nos ventos, nas circunstâncias que parecem estar fora de controle, e esquecemos que Jesus está no barco. A presença dele não significa que as tempestades não virão, mas significa que mesmo em meio ao caos, há segurança. Mas, ao mesmo tempo, precisamos entender que a presença de Jesus não garante que ele vai agir no nosso tempo. Para os discípulos, o fato de Jesus estar dormindo parecia sinal de desinteresse ou indiferença, mas isso não poderia estar mais longe da verdade. Essa passagem nos oferece uma oportunidade de reflexão. Quantas vezes, em meio aos nossos problemas, sentimos que Deus está distante, como se ele não estivesse atento ao que estamos enfrentando? A sensação de que estamos sozinhos na batalha é comum, mas essa história nos ensina que Jesus está sempre presente, mesmo quando parece silencioso. E quando ele se levanta para acalmar a tempestade, ele não está apenas demonstrando seu poder sobre a natureza, mas também nos lembrando de que sua paz está além das circunstâncias visíveis. O desafio é manter a fé durante o silêncio, sabendo que Jesus já tem o controle. Por outro lado, precisamos lidar com a realidade de que, às vezes, a tempestade não é imediatamente acalmada. O silêncio de Jesus, assim como seu sono no barco, pode ser desconcertante. Há momentos em que pedimos socorro e a resposta parece demorar. Nesse intervalo, a dúvida começa a se infiltrar. A pergunta dos discípulos, Mestre, não te importa que pereçamos? É uma expressão de nossa humanidade vulnerável. Mas, ao final, a tempestade se acalma, e o que aprendemos é que, mesmo quando parece que estamos à beira do abismo, Jesus nunca perde o controle. Quando pensamos nas tempestades da vida, não podemos ignorar os momentos em que tudo parece desmoronar. Situações financeiras difíceis, problemas de saúde, relacionamentos desfeitos. Cada uma dessas coisas pode ser uma tempestade em nossa alma. Porém,
Ao observarmos a calma de Jesus dormindo, aprendemos uma lição de confiança. Ele não estava preocupado porque sabia que o Pai estava no comando. Essa confiança absoluta é o que devemos buscar em nossas vidas. É fácil perder o foco nas ondas, mas o verdadeiro desafio é manter os olhos em Jesus, mesmo quando as ondas parecem mais altas do que o barco pode suportar. No final, o barco não afundou, e Jesus demonstrou que com uma simples palavra tudo pode mudar. Mas a pergunta crucial permanece: onde está a sua fé? Não é sobre o tamanho da tempestade, mas sobre quem está no barco com você. E com Jesus, podemos ter certeza de que nenhuma tempestade será grande o suficiente para nos derrotar. A confiança nele não nos isenta das dificuldades, mas nos garante que o barco da nossa vida jamais estará à deriva. Número 6. A ilusão do controle humano. Você já teve a sensação de que, se apenas pudesse controlar todos os detalhes da sua vida, tudo seria melhor? O emprego perfeito, os relacionamentos impecáveis, a saúde inabalável. A maioria de nós passa boa parte da vida acreditando que, com os planos certos e o esforço adequado, podemos ter controle sobre o nosso futuro. Mas essa ideia, por mais tentadora que seja, é uma ilusão. Tentamos agarrar o futuro com as mãos, como se ele fosse algo moldável à nossa vontade. Mas a verdade é que o controle real sempre esteve além do nosso alcance. Tiago, em sua carta, nos dá uma dura, mas libertadora realidade. Em Tiago, capítulo 4, versículos 13 a 15, ele adverte: Eia agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã. Que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. Em lugar disso, devíeis dizer: se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo. Essa passagem nos coloca diante de um fato inegável. Nossa vida é frágil e incerta. Pensamos que podemos prever os próximos dias, semanas ou anos, mas, na realidade, cada instante que vivemos é um presente de Deus e não fruto de nossa habilidade de controlar o tempo ou as circunstâncias. Essa ilusão do controle humano muitas vezes se manifesta na nossa ansiedade. Quando não temos certeza sobre algo, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na saúde, nossa mente tenta criar cenários e planos para que possamos nos sentir seguros. Mas essa busca incessante por controle só gera mais ansiedade, porque a verdade é que o futuro pertence a Deus e não a nós. Quando tentamos controlar o incontrolável, acabamos nos desgastando porque estamos lutando contra a própria natureza da vida. A única constante no futuro é a presença de Deus. Pense na sua vida como uma caminhada em uma trilha na neblina. Você não consegue ver o que está além da curva, e isso pode ser assustador. Mas e se você tivesse ao seu lado alguém que já conhece toda a trilha, cada pedra, cada desvio, cada curva perigosa? Esse é o papel de Deus em nossa vida. Ele não só conhece o caminho, como também já o preparou. Nossa tarefa não é tentar dissipar a neblina ou prever o que está à frente, mas confiar plenamente naquele que nos guia. Quando soltamos a necessidade de controle, liberamos espaço para que a fé ocupe o seu lugar. A ilusão de controle também nos faz acreditar que nossos sucessos e fracassos dependem inteiramente de nós. Quando algo vai bem, podemos facilmente pensar: eu fiz isso acontecer, o sucesso é mérito meu. E quando algo dá errado, nos culpamos, acreditando que falhamos em alguma área. Mas a vida com Deus não funciona assim. Ele é quem abre portas, fecha caminhos e molda nossos passos, mesmo quando não percebemos. O Salmo capítulo 37, versículo 23, nos lembra: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e deleita-se no seu caminho. Isso significa que, quando confiamos em Deus, Ele guia nossos passos, nos levando aonde precisamos estar, independentemente de nossos esforços para controlar o resultado. Soltar o controle não é um sinal de fraqueza, mas de força. É reconhecer que nossa visão limitada
jamais pode se comparar à sabedoria infinita de Deus. Ele vê o quadro completo, nós apenas fragmentos. E quando entregamos o controle a Ele, começamos a viver com mais leveza, mais paz e, paradoxalmente, com mais segurança, porque sabemos que aquele que está no comando sabe exatamente o que está fazendo. Número 7. A confiança na soberania de Deus. Imagine-se fugindo por sua vida, perseguido por alguém que deveria ser seu mentor e protetor. Davi, antes de se tornar o grande rei de Israel, passou anos fugindo de Saul, um homem que o via como uma ameaça ao trono. Durante esse período, Davi teve várias oportunidades para eliminar seu inimigo e tomar o trono pela força, mas ele escolheu esperar. Ele sabia que, embora tivesse sido ungido por Deus como rei, o tempo de Deus não era o seu tempo. E é exatamente essa confiança na soberania de Deus que faz de Davi um exemplo poderoso para todos nós. Em vez de forçar as circunstâncias para fazer valer a promessa que Deus lhe deu, Davi escolheu confiar no tempo de Deus. Em uma das ocasiões mais tensas, descrita em 1 Samuel capítulo 24, Davi encontra Saul dormindo vulnerável em uma caverna. Seus homens o encorajam a matar Saul e tomar o trono que já era seu por direito. Mas Davi responde: "O Senhor me guarde de fazer tal coisa ao meu Senhor, ao ungido do Senhor, de estender a minha mão contra ele, visto que é o ungido do Senhor." 1 Samuel 24:6. Essa atitude de Davi revela uma confiança absoluta na soberania de Deus. Ele sabia que o trono viria até ele no tempo certo, sem que ele precisasse manipular ou forçar a situação. Esse nível de confiança em Deus é raro em um mundo onde somos constantemente pressionados a agir, a tomar as rédeas, a fazer as coisas acontecerem por conta própria. O que Davi nos ensina é que há uma beleza em esperar. Não se trata de passividade, mas de fé ativa. Esperar em Deus é acreditar que Ele já está trabalhando, mesmo quando não podemos ver, e que seu plano é melhor do que qualquer coisa que possamos conceber ou realizar com nossas próprias mãos. Em Salmo capítulo 31, versículos 14 e 15, Davi clama: "Quanto a mim, confio em ti, Senhor. Eu digo, tu és o meu Deus. Os meus tempos estão nas tuas mãos. Livra-me das mãos dos meus inimigos e dos que me perseguem." Davi reconhece que seus tempos, suas estações, sua vida, estão nas mãos de Deus. Isso é um grande ato de rendição. Ele não tentou apressar os planos de Deus para sua vida. Ele entendeu que Deus tem controle sobre o cronograma de nossa existência e, por isso, esperou até que o trono viesse até ele, no momento exato que Deus havia planejado. Quantas vezes em nossas vidas tentamos correr à frente de Deus, seja em nossos relacionamentos, carreiras ou decisões diárias, a ansiedade de ver as promessas de Deus cumpridas pode nos levar a tomar decisões precipitadas. O exemplo de Davi nos chama a desacelerar e a confiar que Deus está trabalhando, mesmo quando parece que estamos no limbo. E não é apenas sobre confiar no que Deus fará, mas confiar que o tempo dele é perfeito. Quando Davi finalmente se tornou rei, ele não apenas governou sobre Israel, mas seu reino foi estabelecido em paz, porque ele permitiu que Deus colocasse tudo no lugar certo. A vida de Davi nos ensina que confiar em Deus não significa ausência de ação, mas significa agir dentro dos limites da obediência, nunca ultrapassando os limites da paciência e da fé. Em um mundo que constantemente nos empurra a tomar decisões rápidas, esperar em Deus é uma das maiores declarações de fé que podemos fazer. Não precisamos forçar as portas, manipular circunstâncias ou controlar os outros para que os planos de Deus se cumpram em nossas vidas. Tudo o que Ele nos pede é que confiemos nele, pois, como nos diz o Salmo capítulo 37, versículo 5, "Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e ele tudo fará." Confiar em Deus, assim como Davi fez, nos liberta da ansiedade de tentar controlar o futuro. Quando reconhecemos que nossos tempos estão nas mãos dele, podemos descansar, sabendo que o que ele prometeu certamente se cumprirá. No tempo certo, da maneira certa. Número 8. Quando o futuro parece incerto.
Em momentos de incerteza, quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, nossa tendência natural é buscar desesperadamente uma âncora, algo em que possamos nos segurar, para não sermos levados pelas ondas da dúvida e do medo. O futuro, por definição, é incerto para nós. Não sabemos o que está por vir, e é justamente essa falta de controle que pode nos levar a momentos de desespero. Mas é nesse cenário de incerteza que a palavra de Deus nos convida a ter esperança. E não uma esperança vã em coisas passageiras, mas uma esperança inabalável em Deus, aquele que conhece o futuro e que já traçou nossos caminhos. O profeta Jeremias, em um momento de grande turbulência na história de Israel, trouxe uma mensagem de esperança que ecoa até hoje. Jeremias capítulo 29, versículo 11 diz: Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Imagine ouvir essas palavras enquanto sua nação está sendo destruída, seu povo exilado, e o futuro parece mais sombrio do que nunca. No entanto, essa promessa de Deus não estava condicionada às circunstâncias presentes, mas ao plano soberano que Ele tinha para o seu povo. Essa esperança em Deus vai além do que podemos ver ou entender. Em momentos de incerteza, nossa visão é limitada e nossa tendência é focar no caos imediato. Mas a esperança bíblica não é baseada no que está acontecendo agora. Ela é fundamentada no caráter de Deus e em suas promessas. Deus vê além da nossa crise atual. Ele já está no nosso futuro, preparando caminhos que não conseguimos imaginar. E mesmo quando tudo parece incerto, Ele está no controle, guiando cada detalhe, cada decisão, cada curva inesperada em nossas vidas. O que torna essa esperança tão poderosa é que ela não depende de nós. Não é nossa responsabilidade resolver o futuro ou entender como as coisas vão se desenrolar. Nossa única tarefa é confiar. Confiar que o Deus que nos criou tem planos de paz e não de mal. Confiar que, mesmo em meio à incerteza, Ele está trabalhando para o nosso bem. E confiar que a esperança que temos nele é como uma âncora firme para a nossa alma, como diz Hebreus capítulo 6, versículo 19, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até ao interior do véu. Essa âncora, essa esperança em Deus não elimina as dificuldades. As incertezas ainda estarão presentes, as ondas ainda tentarão nos abalar, mas com a nossa esperança firmada em Deus, não seremos derrubados. Podemos não saber o que o futuro trará, mas sabemos quem está lá. E isso é suficiente para nos manter firmes. É como estar em um barco durante uma tempestade, onde as ondas batem com força, mas o barco permanece estável, porque está ancorado em algo mais forte do que a tempestade. Deus não nos promete um futuro sem desafios, mas Ele promete estar conosco em cada desafio. A esperança que encontramos nele não é uma esperança de ausência de dificuldades, mas de sua presença em meio a elas. E isso muda tudo, porque com Deus ao nosso lado, o futuro, por mais incerto que pareça, está seguro. Ele transforma o que vemos como caos em oportunidades de crescimento e fé. Quando confiamos nele, descobrimos que a incerteza do futuro não é algo a ser temido, mas sim uma chance de vermos a mão de Deus trabalhar de maneiras que nunca imaginaríamos. Quando o futuro parecer incerto, lembre-se, sua esperança está em Deus. Ele já sabe o que está por vir, e Ele está preparando algo maior do que você pode imaginar. Número 9. A serenidade de quem entende a providência divina. Há algo profundamente tranquilizador em saber que não estamos sozinhos. Não importa o quão grande ou pequeno seja o problema que enfrentamos, há alguém que cuida de cada detalhe, alguém que conhece nossas necessidades antes mesmo de as verbalizarmos. Jesus nos lembra disso quando nos fala sobre a providência divina. Em Mateus capítulo 6, versículo 26, ele diz: Observai as aves do céu que não semeiam, nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Essas palavras de Jesus são mais do que uma simples observação sobre a natureza.
Elas são um convite para confiarmos completamente na provisão de Deus. Se Ele cuida até dos pássaros, como não cuidaria de nós, seus filhos? A verdadeira serenidade vem quando compreendemos que Deus está no controle, não apenas das grandes questões, mas também dos detalhes mais íntimos e cotidianos de nossas vidas. Ele está presente em cada respiração, em cada batida de nosso coração, e nada escapa ao seu olhar. Mas viver essa confiança na providência divina exige de nós uma mudança de perspectiva. Em um mundo que constantemente nos incita a buscar segurança nas riquezas, nos planos e nas estruturas humanas, Jesus nos convida a viver de forma diferente. Ele nos desafia a liberar o controle e confiar que Deus é suficiente. Essa confiança não é passividade, mas uma confiança ativa, uma fé que descansa na certeza de que, assim como Deus sustenta o cosmos, Ele sustenta a nossa vida. É fácil, no entanto, duvidar dessa providência quando nos deparamos com a escassez ou com situações que fogem ao nosso controle. As contas que se acumulam, o emprego que não vem, as oportunidades que parecem distantes. Todos esses desafios podem nos fazer questionar se Deus realmente está cuidando de nós. Mas é exatamente nesses momentos que a providência divina se revela de forma mais clara. O apóstolo Paulo, em Filipenses capítulo 4, versículo 19, nos garante: "E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades." Essa promessa de provisão não é uma garantia de que teremos tudo o que desejamos, mas sim de que teremos tudo o que precisamos. E muitas vezes, o que precisamos vai além do que o dinheiro pode comprar. Precisamos de paz, de sabedoria, de discernimento para lidar com as situações da vida. E Deus, em sua providência, nos dá essas coisas exatamente no momento certo. Ele sabe o que precisamos antes de pedirmos, e sua provisão é sempre suficiente. Entender e confiar na providência divina muda a maneira como vivemos. Não mais corremos atrás de segurança em coisas passageiras, mas descansamos na certeza de que Deus, em seu amor e sabedoria, já preparou tudo o que precisamos. Podemos trabalhar com diligência, planejar com responsabilidade, mas sempre com o coração em paz, sabendo que a provisão última vem do Senhor. A serenidade que a providência divina traz é um tesouro inestimável. Enquanto o mundo ao nosso redor se agita em busca de mais, nós podemos viver com a alma tranquila, sabendo que o nosso Pai Celestial está no controle. Ele nos sustenta, nos guia e provê em cada detalhe. Não precisamos viver na ansiedade sobre o que virá amanhã, pois o mesmo Deus que cuida das aves do céu e veste os lírios do campo é aquele que cuida de nós. A verdadeira paz nasce quando paramos de tentar carregar o peso do mundo em nossos ombros e permitimos que Deus seja Deus em nossas vidas. Quando aceitamos que Ele é a nossa provisão, começamos a viver com uma serenidade que o mundo não pode entender, mas que transforma completamente a maneira como enfrentamos cada novo dia. Número 10. Paulo e a força na fraqueza. Em um mundo que valoriza a força, o sucesso e o controle, a fraqueza é vista como algo a ser evitado a todo custo. Tentamos mascarar nossas vulnerabilidades, buscando aparentar força diante dos desafios da vida. Mas o apóstolo Paulo nos oferece uma perspectiva completamente diferente. Ele, um dos maiores missionários da história cristã, não hesita em admitir suas fraquezas. E mais do que isso, ele as celebra. Isso porque Paulo descobriu um segredo espiritual profundo. É na fraqueza que o poder de Deus se manifesta de maneira mais plena. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo compartilha uma experiência pessoal poderosa. E disse-me: "A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo." Em um momento de profundo sofrimento e dificuldade, Paulo clama a Deus, pedindo livramento. Mas em vez de remover a dificuldade, Deus oferece a Paulo algo ainda mais precioso: sua graça e seu poder. Deus não remove a fraqueza,
mas transforma o que o mundo vê como limitação em uma plataforma para sua força. Esse conceito desafia nossa compreensão. Afinal, somos ensinados a acreditar que força é sinônimo de vitória. Mas Deus nos mostra, por meio da experiência de Paulo, que o verdadeiro poder não vem da ausência de fraqueza, mas da presença de Deus em meio a ela. Quando reconhecemos nossas limitações, deixamos espaço para que o poder de Deus opere de maneira mais plena em nossas vidas. E é justamente quando estamos cientes de nossas fragilidades que nos tornamos mais dependentes da graça divina. Paulo não tentou esconder ou fugir de suas fraquezas. Ele as aceitou como parte de sua caminhada com Deus. Ele sabia que sua força humana era limitada e que, por mais que se esforçasse, havia coisas que estavam fora de seu controle. Mas em vez de se desesperar, ele aprendeu a descansar na graça de Deus. A fraqueza de Paulo não o paralisou. Ao contrário, ela o impulsionou a confiar ainda mais no poder de Cristo. Ele entendeu que, quanto mais consciente estava de sua própria fragilidade, mais espaço dava para que Deus operasse em sua vida. Nós também enfrentamos momentos de fraqueza, seja física, emocional ou espiritual. Situações em que sentimos que não temos forças para continuar, onde o fardo parece pesado demais para carregar. É nesses momentos que somos convidados a fazer o mesmo que Paulo, entregar nossas fraquezas a Deus e permitir que sua graça nos sustente. Muitas vezes, é na nossa fraqueza que Deus faz suas obras mais poderosas. Quando reconhecemos que não podemos fazer tudo sozinhos, abrimos a porta para que Deus entre e faça o impossível. E isso muda a maneira como enfrentamos os desafios da vida. Em vez de tentar esconder nossas fraquezas ou lutar contra elas, podemos aprender a vê-las como oportunidades para Deus manifestar seu poder. Como Paulo, podemos nos gloriar em nossas fraquezas, não porque gostamos delas, mas porque sabemos que é ali que o poder de Deus se aperfeiçoa. Em vez de depender exclusivamente de nossas forças, passamos a depender completamente da força de Deus, e essa dependência é a verdadeira fonte de poder. Quando olhamos para a vida de Paulo, vemos que ele enfrentou desafios imensos, prisões, naufrágios, perseguições. Mas em cada uma dessas situações, ele não confiou em sua própria capacidade de superá-las. Ele sabia que sua força vinha de Deus, e isso lhe deu a coragem para continuar, mesmo quando tudo parecia perdido. E assim também é conosco. Quando entendemos que a fraqueza é uma porta para a manifestação do poder divino, passamos a encarar nossos desafios com uma nova perspectiva. A fraqueza humana, quando entregue nas mãos de Deus, se torna o palco onde Ele exibe sua glória. E assim como Paulo, podemos aprender a viver com a confiança de que, em cada área onde nos sentimos fracos, a graça de Deus é mais do que suficiente para nos sustentar e nos fortalecer. Número 11. O dia de hoje é o presente de Deus. Quantas vezes você já se pegou vivendo no passado ou projetando sua vida no futuro, enquanto o presente escorrega pelas suas mãos? Estamos sempre preocupados com o que vem a seguir, com o amanhã e o que ele nos trará, ao ponto de esquecermos que o maior presente que temos é o agora. O dia de hoje é uma dádiva que Deus nos concede, mas quantas vezes o ignoramos, sempre correndo em direção a algo que ainda nem chegou? É como viver com a mente em dois tempos diferentes, enquanto o presente, esse instante que Deus nos deu para viver, passa despercebido. O livro de Eclesiastes, no capítulo 3, versículos 1 a 8, nos lembra de algo profundamente importante. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Existe um tempo para cada coisa, e isso inclui o presente. Deus não nos colocou no agora por acidente. Ele tem um propósito para cada momento que vivemos. O tempo de hoje é onde as bênçãos de Deus se manifestam, onde suas lições se desenrolam e onde sua presença é mais tangível. Se ficarmos constantemente focados no futuro, perdemos a oportunidade de ver o que Ele está fazendo no presente. Viver o presente com Deus significa aproveitar cada momento como um presente do Pai, com gratidão e atenção plena. Muitas vezes, somos consumidos pela ansiedade,
sempre esperando pelo que virá. Queremos que nossos problemas sejam resolvidos, que os sonhos se realizem. E com isso, ignoramos as pequenas bênçãos que Deus coloca em nosso caminho hoje. O próprio Jesus, em Mateus capítulo 6, versículo 34, nos instrui a não nos preocuparmos com o amanhã. Não vos inquieteis, pois, pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. Essa é uma chamada para focarmos no agora, naquilo que Deus está fazendo neste exato momento. Quando vivemos constantemente projetando o futuro, deixamos de perceber que o presente é o lugar onde a vida realmente acontece. O futuro é incerto, o passado já passou, mas o presente é onde temos a oportunidade de encontrar Deus em meio às nossas circunstâncias. Pense na oração do Pai Nosso, onde Jesus nos ensina a pedir: o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Ele não nos instrui a pedir para o futuro distante, mas para o hoje. Isso porque o presente é o lugar onde a provisão de Deus é manifesta. A cultura em que vivemos muitas vezes nos empurra a pensar que sempre precisamos estar planejando o próximo passo, conquistando o próximo objetivo. Mas Deus nos chama a desacelerar e a valorizar o presente. Há algo divino em aprender a viver o agora com contentamento. O apóstolo Paulo entendeu isso muito bem quando disse em Filipenses capítulo 4, versículos 11 e 12: aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Esse contentamento não vem de uma vida perfeita, mas de uma vida vivida em plena confiança de que Deus está presente no agora. Viver o presente com Deus nos liberta do fardo de tentar controlar o futuro e do peso de carregar o passado. Quando estamos ancorados em Cristo, entendemos que o que importa é o que Ele está fazendo aqui e agora. O amanhã certamente virá, mas não cabe a nós tentar controlá-lo ou viver em constante antecipação. Nossa responsabilidade é viver o presente com gratidão, sendo fiéis no pouco que temos hoje, confiando que Deus cuidará do muito que virá amanhã. Quando valorizamos o presente como o presente que ele é, abrimos os olhos para as inúmeras bênçãos que Deus derrama diariamente. Cada respiração, cada encontro, cada oportunidade é uma manifestação do cuidado de Deus em nossas vidas. Portanto, ao invés de nos perdermos em pensamentos sobre o futuro, podemos aprender a estar plenamente presentes no hoje, reconhecendo que Deus está agindo, agora, em nossas vidas. O presente é onde Deus nos encontra e é onde nós, em resposta, devemos viver com plena fé e gratidão. Número 12. A gratidão como antídoto para a preocupação. Quando foi a última vez que você parou para agradecer? Não pelas grandes conquistas ou milagres extraordinários, mas pelas pequenas coisas do dia a dia. A respiração, o alimento, as pessoas ao seu redor. Em um mundo onde a preocupação parece dominar nossos pensamentos, a gratidão se apresenta como uma poderosa arma espiritual. Ela tem o poder de transformar nosso coração e nossa mente, mudando a maneira como vemos a vida e nos libertando do peso das preocupações. A gratidão nos faz lembrar que, independentemente das circunstâncias, Deus já tem nos abençoado de inúmeras maneiras. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18, Paulo nos dá uma instrução simples, mas profundamente transformadora. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Ele não diz para darmos graças apenas quando tudo estiver bem, mas em tudo. Isso significa que mesmo nos momentos difíceis, nas incertezas e nas lutas, há algo pelo qual podemos ser gratos. A gratidão não nega a realidade dos nossos problemas, mas nos ajuda a ver além deles, nos permitindo reconhecer a presença de Deus em meio às dificuldades. A preocupação é como um ladrão silencioso que rouba nossa paz e nos faz focar no que falta, no que ainda não foi resolvido. Mas quando mudamos nossa perspectiva e começamos a agradecer, algo incrível acontece. Nossa mente e coração começam a se alinhar com a verdade de que Deus já está cuidando de nós. Ao expressarmos gratidão, mesmo em meio às lutas, estamos reconhecendo que Deus é soberano e que, de alguma forma,
Ele está trabalhando em tudo para o nosso bem. Isso nos lembra Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quando cultivamos um coração grato, abrimos espaço para a paz que excede todo o entendimento. A preocupação diminui porque, em vez de focarmos no que ainda está por vir ou no que poderia dar errado, começamos a enxergar as mãos de Deus já operando em nossas vidas. A gratidão nos coloca em uma posição de humildade, onde reconhecemos que sem Deus não temos controle, mas com Ele já temos tudo o que precisamos. Ela nos tira do ciclo de ansiedade e nos coloca no ciclo da graça, onde cada dia é uma oportunidade de ver as bênçãos que Deus nos dá. Praticar a gratidão diariamente é como treinar os olhos para ver o que antes passava despercebido. Talvez o simples fato de acordar e ter saúde já seja uma bênção imensa, mas a correria do dia nos faz esquecer isso. Talvez aquela conversa rápida com um amigo seja a resposta de Deus para uma oração que fizemos tempos atrás. Quando começamos a agradecer pelas pequenas coisas, percebemos que elas não são tão pequenas assim. São manifestações constantes do cuidado de Deus, e a gratidão nos ajuda a não deixar que esses momentos passem despercebidos. E a gratidão não apenas transforma nossa percepção do presente, mas também nos prepara para o futuro. Quando somos gratos, cultivamos uma postura de fé. A preocupação foca no que pode dar errado, mas a gratidão foca no que Deus já fez e no que Ele continua a fazer. Essa mudança de perspectiva nos ajuda a enfrentar os desafios do amanhã com confiança, sabendo que o mesmo Deus que proveu no passado, proverá novamente. A prática da gratidão é uma disciplina espiritual que nos liberta do peso da ansiedade. Quanto mais agradecemos, menos espaço damos para as preocupações ocuparem nossa mente. E o incrível é que a gratidão tem o poder de multiplicar as bênçãos em nossa vida. Quando somos gratos, reconhecemos o que temos, e isso nos faz ver mais claramente como Deus tem sido bom. A gratidão nos tira dos pensamentos sombrios e nos leva à luz da presença de Deus, onde a preocupação não pode sobreviver. Ao final do dia, quando se sentir tentado a preocupar-se com o amanhã, faça uma pausa e agradeça. Agradeça pelo que Deus já fez, pelo que Ele está fazendo e pelo que Ele ainda fará. Essa prática diária não só acalmará seu coração, mas também fortalecerá sua fé, lembrando-lhe de que em todas as coisas Deus está no controle. Número 13. Deus é o Alfa e o Ômega. O que você sente quando pensa no futuro? A incerteza do que está por vir pode ser esmagadora. O desconhecido, o imprevisível, a fragilidade de nossos planos. Tudo isso pode nos deixar ansiosos e inquietos. Mas há uma verdade que muda completamente essa perspectiva. Deus já está no futuro. Ele não apenas conhece o que está por vir, Ele é o princípio e o fim de todas as coisas. Em Apocalipse capítulo 22, versículo 13, Jesus diz: Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Com essa afirmação, somos lembrados de que Deus está acima do tempo, Ele é o autor da história e nada escapa ao seu controle. A compreensão de que Deus é o Alfa e o Ômega nos traz um conforto profundo. O Alfa, sendo a primeira letra do alfabeto grego, representa o início de todas as coisas. Deus estava lá no início, quando o universo foi criado. Ele planejou cada detalhe com perfeição, e nada foi criado sem o seu toque. Da mesma forma, o Ômega, a última letra, representa o fim de todas as coisas. Deus não apenas iniciou a história, mas Ele já determinou o seu desfecho. Isso significa que o futuro, por mais incerto que pareça para nós, está nas mãos daquele que já escreveu o fim desde o começo. Essa verdade muda a maneira como enfrentamos os desafios da vida. Não estamos à mercê do acaso ou de circunstâncias aleatórias. Deus está conduzindo todas as coisas para cumprir seu propósito. Isaías, capítulo 46, versículo 10, nos diz: Eu anuncio o fim desde o princípio, desde a antiguidade, o que ainda está por vir. Digo, o meu propósito subsistirá,
e farei toda a minha vontade. Isso significa que, mesmo quando não entendemos o que está acontecendo ao nosso redor, Deus tem um plano. Ele vê o quadro completo, enquanto nós enxergamos apenas partes isoladas da história. Quando entendemos que Deus é o Alfa e o Ômega, passamos a confiar mais nele. A ansiedade sobre o futuro perde o seu poder sobre nós. Não precisamos temer o que está por vir, pois sabemos que o nosso futuro está seguro nas mãos daquele que controla o início e o fim de todas as coisas. Isso nos dá a liberdade de viver o presente com mais leveza, sabendo que não estamos à deriva. Somos conduzidos pelo Criador, que nos conhece melhor do que nós mesmos. Além disso, essa verdade nos convida a refletir sobre nossa própria jornada. Cada começo e cada fim em nossa vida fazem parte de um plano maior. Pode ser que algumas portas se fechem, que projetos cheguem ao fim ou que pessoas saiam de nossas vidas. Mas Deus, sendo o Alfa e o Ômega, já sabia de cada detalhe desses acontecimentos. Ele não é pego de surpresa por nada. E mais do que isso, Ele está no controle de cada novo começo que Ele coloca diante de nós. Cada temporada, seja de perdas ou de ganhos, está sendo guiada por suas mãos soberanas. Quando Jesus declara ser o Alfa e o Ômega, Ele está nos convidando a confiar em sua soberania. Ele não apenas conhece o futuro, Ele é o futuro. E isso muda completamente a forma como vivemos nossas vidas. Sabemos que, seja qual for a tempestade que enfrentamos hoje, o Deus que é o início e o fim já está lá, esperando por nós no final da jornada. E Ele está conosco em cada passo do caminho. Essa verdade traz paz, traz descanso, porque sabemos que, independentemente do que venha a acontecer, estamos seguros nos braços daquele que é eterno. Deus não muda e seus planos nunca falham. Enquanto tudo ao nosso redor pode mudar, Ele permanece constante. Ele é o Alfa e o Ômega. E isso significa que, para nós, não há lugar para o medo. Podemos confiar plenamente em Deus, pois Ele já escreveu a nossa história, do começo ao fim, com perfeição. Ao refletir sobre essa realidade, deixe que a verdade de que Deus é o Alfa e o Ômega se torne a âncora da sua alma. Em meio às incertezas, lembre-se, o Autor da vida já conhece o final da sua história e Ele está guiando cada detalhe com amor e sabedoria. Número 14. O testemunho de fé de Jó em meio às perdas. Imagine perder tudo o que você mais ama em um único instante. Seus bens materiais, sua família, sua saúde, tudo se esvai de uma só vez. Essa é a realidade que Jó enfrentou. Ele era um homem justo, temente a Deus, conhecido por sua integridade. Mas em um curto período de tempo, ele viu sua vida desmoronar de maneira devastadora. Tudo o que ele possuía foi levado, seus filhos morreram, e sua saúde foi atingida por uma doença cruel. E ainda assim, no auge de sua dor, Jó fez algo que surpreende até hoje. Ele adorou a Deus. Em Jó, capítulo 1, versículo 21, após receber todas as notícias terríveis, Jó responde com uma declaração de fé que ecoa pela eternidade. O Senhor deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Essas palavras não são apenas uma aceitação passiva do sofrimento, mas uma profunda expressão de confiança na soberania de Deus. Jó sabia que mesmo em meio à sua dor, Deus continuava sendo digno de louvor. Ele não deixou que as circunstâncias determinassem sua fé. Ele escolheu confiar no caráter de Deus, mesmo quando nada ao seu redor fazia sentido. A história de Jó nos ensina que a fé verdadeira não depende das circunstâncias. É fácil louvar a Deus quando tudo vai bem, quando as bênçãos fluem e a vida parece estar em ordem. Mas a fé que Jó nos mostra é uma fé que transcende o entendimento humano. Ela olha para além da dor e vê a mão de Deus em tudo, mesmo quando não há explicações. Jó não sabia por que estava sofrendo, mas ele sabia quem era Deus, e isso foi suficiente para ele continuar adorando. Essa postura de Jó nos desafia profundamente. Quantas vezes, em meio às nossas próprias perdas e dificuldades, somos tentados a questionar a bondade de Deus? Quando o que amamos nos é tirado, seja uma pessoa,
um emprego ou um sonho, nossa primeira reação natural é muitas vezes perguntar por quê. Mas a história de Jó nos convida a uma reação diferente. Ela nos mostra que, mesmo quando não entendemos o motivo do sofrimento, podemos confiar em Deus, pois Ele é justo e bom, mesmo em meio à escuridão. Jó não era um homem perfeito. Ele teve seus momentos de questionamento e dor profunda. Mas mesmo nesses momentos, ele nunca abandonou sua fé. Em meio às suas perguntas e lamentos, ele declarou em Jó capítulo 19, versículo 25: Porque eu sei que o meu Redentor vive e que por fim se levantará sobre a terra. Essa declaração é uma poderosa afirmação de esperança. Jó não sabia quando ou como seu sofrimento terminaria, mas ele sabia que seu Redentor estava vivo e que no fim Deus traria justiça e redenção. Essa esperança em um Deus vivo é o que sustentou Jó. Ele sabia que sua história não terminaria no sofrimento. E nós, hoje, podemos compartilhar dessa mesma esperança. Não importa quão grande seja a perda que enfrentamos, nosso Redentor vive. Ele está conosco em meio à dor, e Ele nos promete um futuro onde todas as coisas serão restauradas. Como Jó, podemos não entender tudo agora, mas podemos confiar que Deus está trabalhando, mesmo em meio ao nosso sofrimento. O testemunho de fé de Jó nos convida a confiar em Deus, não apenas nos momentos de abundância, mas principalmente nos momentos de perda. Quando tudo parece estar desmoronando, é o momento em que nossa fé pode brilhar mais forte. Deus não nos abandona no meio da tempestade. Ele está presente, Ele está cuidando de cada detalhe, e Ele promete que, no fim, todas as coisas cooperarão para o nosso bem, como está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28. Assim como Jó, podemos olhar para além de nossas circunstâncias imediatas e declarar com confiança: Eu sei que o meu Redentor vive. Essa é a fé que nos sustenta, a fé que nos dá força para continuar, mesmo quando tudo parece perdido. É a fé que nos lembra que Deus tem o controle de tudo e que, no final, seu plano perfeito será revelado. Número 15. O futuro pertence a Deus. À medida que olhamos para o futuro, há uma verdade que deve permanecer em nossos corações. O futuro pertence a Deus. Vivemos em um mundo onde a incerteza é constante, onde planos podem ser interrompidos e onde as circunstâncias podem mudar de um momento para o outro. Porém, para aqueles que confiam no Senhor, há uma certeza inabalável. Deus tem o controle de tudo. Ele não apenas conhece o futuro, Ele o governa com mãos sábias e amorosas. Isso nos convida a viver com uma confiança tranquila, sabendo que não estamos sozinhos no curso da vida. Provérbios capítulo 16, versículo 9 nos ensina: O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Essa verdade nos dá uma nova perspectiva sobre nossos sonhos, nossos planos e nossas preocupações com o que está por vir. Podemos fazer nossos planos e devemos buscar sabedoria e direção em cada decisão, mas sempre com a consciência de que, no final, é Deus quem está guiando nossos passos. Ele vê o que não podemos ver e nos direciona para aquilo que é melhor para nós, mesmo quando não entendemos imediatamente. Viver com a consciência de que o futuro pertence a Deus nos libera do fardo de tentar controlar tudo. É tentador acreditar que, se planejarmos o suficiente, se formos cuidadosos o bastante, poderemos evitar todos os problemas ou garantir que tudo sairá conforme o esperado. Mas essa tentativa de controle é uma ilusão. Somente Deus, em sua infinita sabedoria, conhece o que o futuro realmente trará. E em sua bondade, Ele já preparou o caminho para nós. O Salmo capítulo 32, versículo 8 diz: Instruir-te-ei e te ensinarei o caminho que deves seguir, guiar-te-ei com os meus olhos. Deus não apenas conhece o futuro, Ele nos guia de maneira amorosa por ele. Essa verdade traz descanso à nossa alma. Em vez de viver ansiosos com o que pode ou não acontecer, podemos descansar na certeza de que nosso futuro está nas mãos de Deus. Ele tem um plano para cada um de nós, e esse plano é perfeito, mesmo que às vezes não faça sentido aos nossos olhos.
Jeremias capítulo 29, versículo 11, nos assegura: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Mesmo em meio às incertezas da vida, podemos confiar que Deus está trabalhando para o nosso bem. Quando entregamos o controle do nosso futuro a Deus, vivemos com mais leveza. Não precisamos carregar o peso do amanhã em nossos ombros. Em vez disso, podemos viver o presente com plenitude, sabendo que Deus está cuidando de tudo o que está por vir. Essa entrega não significa passividade ou desinteresse, mas sim uma confiança ativa de que Deus sabe o que é melhor para nós. Ela nos permite ser diligentes e responsáveis em nossas ações, mas sem sermos consumidos pela ansiedade sobre o que ainda não aconteceu. Essa confiança também nos permite enfrentar o desconhecido com coragem. Muitas vezes, o medo do futuro nos paralisa, fazendo com que evitemos oportunidades ou decisões por receio do que pode acontecer. Mas quando sabemos que Deus está no controle, podemos avançar com ousadia, sabendo que Ele nos sustenta. Como nos lembra Isaías capítulo 41, versículo 10. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Por fim, viver com a confiança de que o futuro pertence a Deus nos dá a liberdade de sermos mais gratos. Sabemos que cada dia é um presente, uma nova oportunidade para ver a mão de Deus em ação. Não precisamos viver constantemente preocupados com o que está por vir. Podemos, em vez disso, desfrutar da paz de Deus que guarda nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus, como nos ensina Filipenses, capítulo 4, versículos 6 e 7. Com essa confiança, caminhamos para o futuro sem medo, sabendo que, qualquer que seja o caminho que se desenrolar diante de nós, Deus já está lá, guiando, protegendo e provendo. O futuro, por mais incerto que pareça, está seguro nas mãos de aquele que nos ama incondicionalmente e que tem o controle de todas as coisas. Muito obrigado por assistir até aqui. Espero que esse vídeo tenha trazido paz ao seu coração e te ajudado a confiar mais no plano de Deus para o seu futuro. Se você gostou do conteúdo, convido você a explorar mais vídeos no meu canal. Lá, você vai encontrar muitos outros ensinamentos valiosos que podem fortalecer sua fé e te ajudar a enfrentar os desafios do dia a dia com mais confiança. Não se esqueça de se inscrever e compartilhar com quem você acha que também precisa dessa mensagem. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.